maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. De agora entra no ar Fonte Viva de Luz, programa espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, com comentários do Evangelho de Jesus, livro dos Espíritos e obras complementares e mais notícias do movimento espírita em Uberlândia, Brasil e no mundo. Você é filho do universo, irmão das estrelas e arco-íris. Você merece estar aqui e mesmo assim Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Com esta frase de Allan Kardec, nós vamos iniciar mais uma edição do programa Fonte Viva de Luz, aqui pela Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. E nós hoje estamos fazendo um programa especial. Viemos até a cidade de Ituiutaba, saímos de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, e estamos aqui em Ituiutaba hoje e vamos fazer uma série de programas especiais, Fonte Viva de Luz especial, né? E nós estamos aqui hoje para conversar, para aprender um pouco mais com o nosso irmão Manuel Tiburcio, professor Manuel Tiburcio, né? E a gente vai aproveitá-lo aqui e falar um pouquinho sobre o Evangelho. Nós vamos estudar o capítulo 11, o item número 8, que fala da lei de amor. E fiquei sabendo aqui que ele conviveu com o nosso irmão Jerônimo Mendonça, e a gente vai também explorar um pouco sobre isso. Mas antes disso, o oi da Tânia. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos internautas. Que a paz de Jesus esteja em teu coração. Eu trouxe mensagem hoje sobre o amor. O amor é importante, mas muito mais importante é saber amar corretamente, sem exagerar, não vindo assim atrapalhar a vida daquele a quem ama. Ajudar o próximo é importante, mas mais importante ainda é saber como, para também não pôr a perder aquele que está sendo ajudado, ou seja, dando peixe, mas também ensinando a pescar. Compreender é muito bom, mas mais importante é saber como compreender, não deixando alguém em dificuldades. Amar, perdoar, compreender e muitas outras palavras de amor são importantes desde que saibamos como usá-las e sempre com amor. Dr. Neto. Olha, o programa Fonte Viva de Luz, ele vai na sua edição inédita aos sábados às 19 horas com reprise pela semana. Então nós temos reprises do programa no domingo às 18 horas, na segunda-feira às 17 horas, na terça-feira às 10 horas da manhã, na quarta-feira às 2 da madrugada e na quinta-feira às 2 da tarde e na sexta-feira às 22 horas. Então temos todos os horários aí para que você possa estar nos acompanhando semanalmente. Bom, Tiburcio, é um prazer estar podendo ter essa oportunidade de conviver com você, e a palavra é sua para você falar para a gente um pouquinho dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da Tânia ler, queria falar o seu oi, que você cumprimentasse o pessoal da Rádio Fraternidade que está acompanhando a gente pela internet. Meus amigos da Rádio Fraternidade, esse canal importante de comunicação de ideias tão necessárias para a humanidade do nosso tempo, eu estou cumprimentando com o coração muito feliz de receber aqui nas Plagas Tijucanas os nossos irmãos que representam esse canal de informação. Temos então a alegria de poder dizer que nós tivemos aqui em Ituiutaba um aprendizado interessante desde a nossa primeira mocidade, convivendo muito de perto com o nosso irmão Jerônimo Mendonça Ribeiro. O Jerônimo era meu vizinho de moradia aqui em Ituiutaba. Morávamos quase que no mesmo quarteirão, diferença de alguns metros só, de um quarteirão para o outro. E na fase de mocidade, a gente teve todas aquelas questões de crianças, de mocidade, de rapazes que frequentam cinema, jogam futebol. E esse Jerônimo que eu conheci na mocidade, eu pude depois participar dele, com ele, do movimento espírita, e de uma experiência interessante. O Jerônimo, quando teve a artrite reumatoide numa fase muito aguda, porque nos primeiros tempos dessa enfermidade dele ele era cometido de dores permanentes, e isso impedia de dormir, e nós precisávamos de fazer um grupo de amigos para ficar com ele. Então a gente reservava um dia da semana para cada companheiro que dormia na casa dele, para poder virá-lo na cama, para movimentá-lo, para ele ficar acomodado, para aplicar medicamentos. E eu costumava fazer isso na quarta-feira. E nós decidimos, numa certa época, levar o Jerônimo em Congonha do Campo,
para uma consulta com o Arigó. Eu fui, então, o companheiro, acredito, eu estava escalado para poder fazer o acompanhamento do Jerônimo, fazer a higienização do corpo dele, para que ele pudesse ter as suas necessidades. A gente tinha que ter uma pessoa que tivesse, na época eu era também jovem como ele, o Jerônimo tinha 5 anos mais do que eu. E eu viajei para Congonhas do Campo, nós fomos numa perua Kombi, não havia asfalto. Daqui para Belo Horizonte era pouco o pedaço de estrada que era asfaltado, e nós fomos em estrada de chão até ligarmos a rodovia que na época ligava Belo Horizonte a Brasília, que já era asfaltada. O maior percurso da viagem, estrada de chão com muita poeira, o Jerônimo deitado numa cama ortopédica dentro da perua, tá? Botava-se um lençol muito branco em cima dele, e esse lençol deixou de ficar branco, de tanto pó. Mas o que é interessante a gente verificar é que nós chegamos em Congonha do Campo, nós pernoitamos em Belo Horizonte, chegamos no outro dia em Congonha do Campo e fomos atendidos pelo Arigó, e foi quando o Dr. Fritz, um médico alemão que fazia lá os seus trabalhos de intervenção através de José Arigó. Eu, na presença dele, assim, vi ele dizendo para o Jerônimo que o quadro dele estava dentro da programação da espiritualidade, mas que no sentido orgânico ou físico daquele momento, o quadro dele era kármico. Eu ouvi com esses ouvidos aqui o Dr. Fritz dizer para o Jerônimo, a partir daquele momento, então nós tivemos outra condução para a sua questão de saúde. Ele tomava medicamentos para controlar exatamente o seu estado de batimentos cardíacos, controlar a dor e controlar o sono. Mas cessou a partir desse dia aquela corrida para tentar a recuperação integral do problema das pernas. Ele queria voltar a andar. A partir de então, ele passou a fazer suas palestras pelo Brasil inteiro, já deitado naquela cama ortopédica. Hoje, recebendo os amigos aqui, nós estamos vendo aí esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, o item 8, que fala da lei de amor. E tem uma obra da Federação Espírita do Paraná, do estado do Paraná, que fez uma pesquisa interessante a respeito dos vultos que ditam as mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem são esses vultos? Eles não conseguiram, por exemplo, identificar raros deles lá, porque tem um lá que se identifica apenas como um espírito protetor. Um outro que se identifica apenas como José. Mas todos os demais espíritos foram identificados na sua origem. E esse texto sobre a lei de amor, que é o item 8 do capítulo 11 do Evangelho, é de Lázaro. E aí se indagava muito. Eu estive uma época na cidade de Jataí, no estado de Goiás, e havia lá um questionamento sobre saber se esse Lázaro aqui era aquele Lázaro que teria saído do sepulcro, que morava em Betânia, com 2 irmãs. E hoje, através dessa obra dos companheiros da Federação Espírita do Paraná, identifica esses vultos que ditam as mensagens das instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Lázaro é exatamente aquele Lázaro que teve um quadro de catalepsia, e foi esse fenômeno, letargia e catalepsia. O quadro dele era um quadro de morte aparente. Nós vemos isso lá no Livro dos Espíritos, na Emancipação da Alma, quadro de letargia e catalepsia. E o Lázaro estava cometido de um deles, e se atribuiu à época que Lázaro teria morrido. O corpo dele já exibia sinais de decomposição, e naquele quadro lá de Jesus com Lázaro, nós vimos que Jesus disse para ele sair do sepulcro. Ele saiu e se pôs de pé. E foi um fato significativo para a história do cristianismo, porque o estudo desses fenômenos nos levam exatamente a compreender a natureza de Jesus, porque Jesus tinha o poder de dominar as leis naturais, de andar sobre as águas, não é mesmo? De realizar o processo da levitação.
ele tinha o domínio das leis naturais. Esse é o sinal das criaturas felizes na terra. E não é um privilégio, porque Jesus passou por todas as fieiras da evolução que nos são cometidas a cada um de nós. Nós também passaremos por ela, e o nosso destino é a perfeição. Tá? Tem um texto recebido pelo Chico, em Belo Horizonte. A entidade também só se identifica como um espírito em que ele faz uma espécie de profissão de fé espírita, esse mensageiro espiritual, dizendo qual seria a nossa maneira de interpretar este fenômeno da nossa presença como ser eterno no universo. E ele então se manifesta lá, dizendo: Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei. E ele discorre sobre muitas passagens e termina dizendo assim: o equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal e a perfeição é meu destino. A perfeição é meu destino, é o que nos chama a atenção agora nessa nossa comunicação aqui. Porque a perfeição é meu destino de quem? De uma pessoa selecionada especificamente, como se imaginaria, por um Deus elitista que viesse determinar que certas pessoas são escolhidas e outras não? Não, claro que não é assim. Deus ama todas as criaturas do universo e a todas elas ele reservou um destino de felicidade, destino de alegria, que é a perfeição. Então esse espírito, pelas mãos do Chico, chamado texto Vozes do Espírito, ele termina lá dizendo: a perfeição é meu destino. De maneiras que então nós vamos verificar esse texto da lei de amor. Bom, a Tânia vai ler para a gente o texto da lei de amor, e eu convido vocês a prestarem atenção, porque em seguida nós vamos escutar esse nosso amigo abrilhantar e ajudar a gente a entender um pouco mais. Capítulo 11, item 8, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperanças, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e é a reencarnação. Triunfante sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois,
em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Esse texto de Lázaro é de uma beleza singular. E a gente observa que no Evangelho segundo o Espiritismo há 4 textos de Lázaro em capítulos diferentes. Nesse capítulo, amar o próximo como a si mesmo, esse capítulo sobre a lei de amor. E ele nos traz aqui uma informação segura e preciosa. Nós atravessamos no nosso caminho do desenvolvimento, no caminho do progresso, para alcançar a perfeição. Nós atravessamos então as 3 fases ditas aqui nessa mensagem de Lázaro. No começo, a criatura, na destinação do progresso, ela só tem instintos. Depois, mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais evoluído e depurado, tem sentimentos. E o sentimento é o ponto delicado do progresso da criatura humana, é a essência do amor. Qual seria a fase que nós da Terra estamos atravessando aqui? Nós estamos na fase do instinto? Estamos na fase das sensações? Ou estamos na fase dos sentimentos? Nós ainda na Terra estamos na fase das sensações. A fase dos instintos é a fase dos mundos primitivos. Nós estamos na fase dos mundos de provas e expiações, e aqui nos animam predominantemente as sensações, que são de 2 ordens. As sensações podem ser sensações dolorosas, chamadas de dor, e as sensações ditosas, chamadas de prazer. A dor, como sensação dolorosa, ela é um instrumento de progresso. A dor não é o elemento essencial do progresso, mas é um dos instrumentos que conduz o homem ao desenvolvimento. Nós temos que passar pela experiência na carne para a intelectualização da matéria e para o aperfeiçoamento do espírito. Essa passagem pela carne, ela é marcada por esse instrumento de desenvolvimento, de progresso, que é a dor. Então, a sensação dolorosa, ela tem a sua razão de ser. Não que Deus estabeleça esse caminho como obrigatório para a evolução, mas passar por ele é um privilégio para cada um de nós, para saber temperar a nossa paciência, para saber quanto é que vale os momentos de suavidade, os momentos em que nós estamos com aquela liberdade de gozar a vida sem o tormento do sofrimento. O sofrimento, então, na Terra ainda é um forte meio de condução do progresso. Depois nós temos a questão das sensações ditosas, que são os prazeres do mundo, ligados geralmente à vida física. Prazer é muito mais ligado à vida material do que à vida espiritual. São as experimentações. Nós necessitamos de usar os nossos sentidos da matéria para a percepção. Muito bem. Então, alimentar-se, nós temos a nossa alimentação, a comida que nos serve para nos mantermos vivos,
bem-estar, para termos o número de calorias necessárias para que a vida se mantenha, a comida, ela se estabelece para nós pelo sistema do prazer. Nós temos aí o tempero, não é mesmo? Nós temos aí as mulheres que sabem cozinhar. Então, o prazer tem tudo a ver com a questão da nossa vida material, a nossa manifestação do espírito na matéria e a percepção de todos esses elementos que a matéria nos permite perceber do mundo que nos rodeia. Então, o prazer não é o sentimento, mas ele é um dos elementos que trabalham na sua origem esse sentimento. Então, aqui diz, na sua origem o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido tem sensações. O prazer é uma maneira de sensação. Agora, é o trabalho inicial, é o elemento inaugural do nosso aprendizado para atingirmos a fase do sentimento. Depois, mais evoluído e depurado, o ser tem sentimentos. O amor é o ponto delicado desses sentimentos. E então, nós verificamos que essa depuração é que é o trabalho nosso reencarnatório. Depurar do quê? Depurar das imperfeições que nos acompanham, porque o homem nasce simples e ignorante, destinado a atingir as culminâncias da perfeição. Então, depurar-se é uma ideia interessante a gente falar em depuração. E quando a gente fala em depuração, a gente compreende bem a ideia de falar em espírito puro. Puro por quê? Porque ele não tem mais nenhum resíduo de sentido material. Ele é puramente espiritual. Então, houve uma depuração. Por que a gente, então, não nasce apenas espírito puro? É porque não haveria nenhuma razão para a gente ser feliz se não dependesse de cada um de nós a conquista dessa realidade. Ora, é muito mais importante nós obtermos uma felicidade que foi objeto de conquista de cada um de nós. E seria, de certo modo, impreciso, ou, de certo modo, até absurdo nós imaginarmos que Deus poderia nos fazer espíritos puros, sem nenhuma participação nossa, sem nenhum esforço pessoal. Então, Deus ofereceu a cada criatura a oportunidade de edificar ela mesma, em si mesma, a alegria, a felicidade que lhe pertencerá um dia. É um patrimônio conquistado por cada um de nós. Então, essas fieiras da evolução, aqui este capítulo nos dá ensejo de refletir sobre elas, elas passam por todos esses estágios. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala a respeito das últimas encarnações dos espíritos. Lá eles perguntam se a encarnação, nós temos uma encarnação tríplice: corpo, espírito e perispírito. Haverá época em que os espíritos terão apenas perispírito, não terão mais corpo. A encarnação, então, seria apenas perispiritual. E a palavra encarnação talvez não fosse bem aplicada aí. Eles vestiriam, então, apenas um corpo perispiritual? Eles respondem que sim. E mesmo esse corpo perispiritual é tão diáfano que para nós é como se ele não existisse. E aí eles respondem assim: tal o estado dos espíritos puros. Porque a distinção entre o estágio das últimas encarnações e dos espíritos puros, ela é quase imperceptível. Eles dizem que ela se assemelha à madrugada quando o sol surge, nas primeiras claridades da alvorada. Ela é imperceptível, a gente não sabe quando deixou de ser noite e passou a ser dia. Eles dão essa referência, eu achei ela linda, porque o estágio dos espíritos nas últimas encarnações, ele é quase que imperceptível de quando ele ainda é espírito sujeito a aperfeiçoamento e quando ele se torna espírito puro. Muito bem, nós estamos vendo então que o amor é a base do nosso trabalho, ainda onde estivermos, para começarmos a conquistar em nós
as asas que nos transportarão aos cimos da vida eterna. Alguém poderia estranhar de eu ter utilizado aqui o termo asas que nos transportarão aos cimos da vida eterna. Esse texto é de Emmanuel, numa mensagem chamada Mocidade, que está no livro Escrínio de Luz. Veja essa mensagem lá e você vai verificar que exatamente esse amor que nos foi ensinado pelo Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas. E olha esta outra aqui, amar o próximo como nós mesmos, é o nosso trabalho de cada dia. É o nosso momento que passa, é a nossa compreensão do universo. O Leon Denis, no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele começa lá falando do problema do ser como sendo a compreensão do universo. O que é essa compreensão do universo? Quem sou, de onde venho, por que estou aqui e para onde me destino? Qual é a minha destinação? A minha vida tem fim, a minha vida espiritual? Se ela é eterna, o que é que eu devo fazer para construí-la, para que ela chegue a ser essa vida de perfeição? Muito bem. Falando de amor, então, o amor como sendo esse instrumento de trabalho poderoso, que sendo adotado em nosso coração, vai nos permitir uma caminhada muito mais eficaz, muito mais eficiente na destinação que nos é própria para atingir a perfeição. Um espírito que trabalhou com Allan Kardec no começo da construção da interpretação do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos em Paris, esse espírito chamado Sanson, ele foi um dos companheiros primeiros de Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris. E ele veio agora nesse capítulo aqui, também, do qual nós vimos uma leitura do Espírito Lázaro, ele traz uma mensagem aqui a respeito do amor. Essa lei de amor, vários espíritos falam dela. E a mensagem de Sanson, eu acho ela interessantíssima pela definição que ele dá de amar. Tá? O que ele acha que significa amar? Ele diz que amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo e consciencioso, para fazer aos outros o que queiras que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo das dores, olha aqui, procurar em torno de si o sentido íntimo das dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É ter como sua, considerar como sua, a grande família humana. Porque essa família, todos a encontraremos dentro de certo tempo em mundos mais adiantados. Esse texto de Sanson nos permite reflexões profundas, porque amar, no sentido profundo do ser, é o homem primeiro ser probo. Probo é a pessoa procurar ser correta em tudo que faz. Probidade é a pessoa ter sentimentos sadios. No seu relacionamento com as outras pessoas, ser uma pessoa correta no mundo dos negócios, no mundo das finanças, na vida familiar, na relação da pessoa que nós escolhemos para nos acompanhar por uma vida inteira, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Então, a probidade nesta relação é o primeiro elemento a que faz referência o Espírito Sanson para nos falar da lei de amor. Amar no sentido profundo do ser é o homem ser probo. Depois ele usa um outro termo, ser leal. Lealdade, meu Deus, lealdade. Tem um livro do Chico chamado Lealdade. Que livro é esse? É o livro que narra a história de dois amigos de Goiânia, tá? Num certo folguedo lá, às vezes até irresponsável, mas jovens às vezes não enxergam prontamente essas coisas. Houve o disparo de uma arma por José Divino e atingiu aquele moço ainda jovem, 17 anos de idade, o Henrique. E ele, então, desencarnou.
desencarnou e essa questão foi para a justiça. E no julgamento, um juiz de Goiânia, ele, ao fazer a sua sentença, ele baseou-se numa mensagem ditada pelo espírito da vítima, pelas mãos do Chico Xavier, a seus pais. Ele deu esta mensagem, e essa mensagem ela incorpora o livro Lealdade. É um livro que traz outras várias mensagens do mesmo espírito que foi a vítima, entre aspas, naquele caso. E essa questão restou esclarecida num livro chamado Lealdade. Tudo naquele livro envolve ali o próprio poder judiciário do Estado de Goiás. A narrativa daquele livro, as mensagens que nos foram oferecidas ali nos mostram o poder judiciário em dois lados da vida. Mostra na terra, lá representado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás, que vieram examinar em nível de apelação a sentença do juiz Orimar Bastos. E no mundo espiritual, nós vimos lá um contingente enorme de criaturas que passaram pelo poder judiciário, pelo poder legislativo e pelo poder executivo do Estado de Goiás, aquela época vivendo no mundo espiritual e exercendo uma poderosa influência naquele caso, dentro daquele livro Lealdade, lá do Estado de Goiás. Portanto, uma leitura desse texto, daquele caso do Estado de Goiás, do livro Lealdade, nos mostra a eficácia ou a revelação desse caso, dessa informação do Espírito Sanson, aqui no capítulo 11 do Evangelho. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal. Lealdade é coisa muito fácil de aplicar, porque é nós fazermos, diz aqui o texto, aos outros e que gostaríamos que eles nos fizessem. Esse é o sentido mais profundo da palavra amar. Depois ele vai falar da caridade como sendo um dos elementos do verbo amar. Ele diz assim: amar no sentido profundo do termo é o homem procurar em torno de si o sentido íntimo das dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. O Espírito Sanson poderia ter dito que nós deveríamos procurar em torno de nós o sentido íntimo das dores que acabrunham nossos irmãos. Se nós nos detivéssemos aí, isso não teria significado nenhum, mas ele prossegue dizendo, para suavizá-las, suavizar as dores do caminho. Foi essa a trajetória de Jesus. Onde quer que ele estivesse, a tarefa dele era suavizar as dores através do amor que ele dedicava a cada pessoa, da compreensão das dificuldades dessa pessoa e principalmente através do esclarecimento da palavra. Tudo ele aplicava a lei de amor para suavizar as dores que acabrunhavam os irmãos da época. E André Luiz, no livro Opinião Espírita, nos pergunta assim: se Jesus fazia assim, por que não fazermos? E, na verdade, é assim. Procurarmos em torno de nós o sentido íntimo das dores que acabrunham nossos irmãos para suavizá-las. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos nos atendo aqui ao capítulo 11, mas o livro Evangelho segundo o Espiritismo é um conjunto de textos que incorporam a parte do Evangelho que é o ensino moral. O ensino moral, o Evangelho, é distribuído em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, o céu e o inferno, né? E, finalmente, o ensino moral. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é extraído dessa 5ª parte, o ensino moral. Tudo, então, são ensinos para a mudança dos nossos sentimentos, do nosso coração, da nossa maneira de viver no dia a dia. E é o que nós estamos vendo aqui, nessa sugestão linda do Espírito Sanson, dizendo que amar no sentido profundo do termo é o homem procurar em torno de si
o sentido íntimo das dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. E ele conclui essa parte que ele diz o que é amar no sentido profundo do ser, dizendo que é o homem ou a criatura humana considerar como sua a grande família humana. A gente é muito apegado à questão consanguínea, de consanguinidade. Nós somos muito apegados à questão da nossa família consanguínea e muitas vezes a gente fica apegado a isso por uma encarnação inteira. É necessário que nós tenhamos responsabilidade dentro de casa, com aquelas criaturas que Deus nos confiou para serem nossos companheiros de trajetória, nossos filhos, às vezes filhos problemas, haveres filhos amparo do lar, tem todas essas considerações. Mas nós vamos considerar como projeto de evolução, a grande família humana, a nossa família consanguínea, ou a nossa família organizada na Terra. Ela é apenas um instrumento primeiro para nós aprendermos a expansão da lei de amor, a maneira de fazê-la expandir dentro de nós. Vamos começando por amar meia dúzia de pessoas, ou menos que isso, que constituem os nossos entes familiares, para aprendermos, diz aqui Sanson, a fazer como nossa a grande família humana. E ele diz assim: porque esta família todos a encontrareis dentro de algum tempo em mundos mais adiantados. Interessantíssimo essa revelação que ele nos faz aqui. Todos encontraremos essa família universal, a humanidade inteira. E então nós estaremos vendo que aquele amor que nós aprendemos a cultivar no filhinho que nós abraçamos no berço, no dia do nascimento, naquele ósculo que nós aplicamos ali naquele momento, começou ali uma expressão de que nós podemos amar o nosso próximo. E nós vimos, às vezes, o nosso filho, algum dia, pequenininho ainda, acometido de alguma enfermidade, aquela aflição que nos abate naquele momento de imaginar que nós podemos, entre aspas, perdê-lo. E a gente se socorre de um ambiente hospitalar. E a gente vai verificar, então, como é que esse amor a uma outra criatura se manifesta dentro de nós, começando por essa atividade familiar na Terra. Então nós vamos ver que essa família é uma família inicial da nossa experimentação de união pela família. Emmanuel fala que há uma diferença entre parentela e família, tá? Parentela são os nossos laços de compromissos com o passado. E a nossa família é a nossa perspectiva de união no futuro. Os laços do passado, geralmente, eles têm configuração a ver com nossas outras existências, o que fizemos. Muitas vezes as criaturas que nascem na nossa família são criaturas a quem nós prejudicamos noutra época ou que nos prejudicaram. E que Deus utiliza esse processo do renascimento para nós harmonizarmos as nossas dissensões, para que nós possamos eliminar do nosso caminho essas barreiras que nos impedem de ver a luz. Então, nós estamos vendo que nós podemos, num dia, compreender amplamente o que significa a palavra família, quando em mundos mais adiantados ela se representar para nós como toda a humanidade, ou seja, nós iremos ter em todas as criaturas do nosso próximo, não é mesmo? Aquele mesmo filhinho que a gente conchegava ao peito, que nos fazia sofrer tremendamente por aquela enfermidade inicial, que o levava a uma febre alta, que o levava, às vezes, a quadros desesperadores. Então nós vamos ter esse sentimento como sendo o primeiro instrumento a nos revelar que amar no sentido profundo do ser é isso. É a gente procurar em torno de nós
o sentido íntimo das dores que acabrunham nossos irmãos. Quem são esses nossos irmãos? Todas as criaturas da terra, onde quer que elas estejam. Então eu dizia, há um capítulo do Evangelho, que é o capítulo 6, que se chama Cristo Consolador. Essa própria palavra, Consolador, a gente vai botar lá, Cristo consola dor. Tá? Porque dores físicas, misérias humanas, perdas de seres amados, encontram consolação na certeza da justiça de Deus, na certeza da vida futura, tá? Na nossa fé no futuro e a certeza da justiça de Deus. Então nós vamos ter uma certeza de que a nossa vida não se resume a 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 anos num corpo físico. Não é isso. Tá? A nossa vida é a nossa vida futura. Aquilo que é do pó, ao pó retorna. Desencarna uma criatura, os restos mortais dela são colocados num mausoléu, numa sepultura, e muita gente costuma reservar a lembrança dessa criatura, aquele mausoléu, reservada apenas para um dia do ano, chamado Dia de Finados, não é mesmo? Então, a gente verifica que muita gente imagina que a vida ficou ali. Tá? A vida ficou ali. Há uma matéria da revista Veja a respeito do pequeno faraó, o faraó menino do Egito, Tutancâmon. O Tutancâmon, ele governou por pouco tempo e desencarnou o faraó aos 19 anos de idade. E ele foi, então, objeto das referências mais extraordinárias na história daquele país. Muito bem, ele foi sepultado numa tumba, e essa tumba era muito protegida, porque depois de descoberta 85 anos, quase 100 anos atrás, depois de descoberta, ela passou a ser o objeto central da visitação dos companheiros interessados em conhecer a história da humanidade ali no Egito. E descobriu-se, depois de algum tempo, que a visitação de pessoas ao túmulo, àquele lugar onde estavam os restos mortais de Tutancâmon, que ele foi se deteriorando. Tá? O corpo de Tutancâmon, que estava mumificado, foi sofrendo a deterioração da respiração humana e do suor das criaturas, que geravam fungos e que passaram a comprometer a duração daquele que seria um dos trabalhos de conservação mais delicados dos egípcios. E agora, no nosso tempo, eles fizeram uma urna aclimatada para colocar os restos mortais de Tutancâmon. Uma urna feita de vidro e com ar-condicionado no seu interior, onde estariam colocados os restos mortais de Tutancâmon. E a reportagem da revista Veja termina dizendo que foi preservada a eternidade de Tutancâmon. O que a gente percebe nisso aí? É que muita gente conserva ainda a nossa eternidade ligada ao nosso corpo de carne. Meu Deus, como é que nós pudéssemos imaginar isso? Que se cada vez que você corpo, a verdade já teria coisas diferentes. Ele já encontraria um corpo físico, eles voltam a ter físico. Nós vamos então suavizar as dores dos nossos irmãos, esclarecendo os processos reencarnatórios. Quando nos foi lida aqui a mensagem do item 8 do capítulo 11, nós vimos lá que uma terceira palavra do alfabeto divino veio chamar a atenção da humanidade. A reencarnação ergue a lápide dos túmulos vazios. Olha que expressão linda essa. A reencarnação ergue a lápide dos túmulos vazios. O que o espírito Lázaro está dizendo ali nesse texto? Erguer a lápide dos túmulos vazios. Porque não há ninguém lá. A nossa vida não está lá. Nós não estamos lá.
no nosso corpo. Tá? Lá não é a nossa personalidade, a nossa realidade espiritual que ali está. Aquilo foi apenas um instrumento de passagem pela nossa vida na Terra, ou em outros orbes onde a encarnação ainda se manifesta como na Terra, com a densidade que nos é própria aqui. Muito bem. Então, Kardec perguntou aos espíritos assim: de onde nasce o desejo das criaturas de perpetuarem a sua lembrança através de sepulcros suntuosos, ou através do túmulo, dos restos da nossa moradia nos cemitérios? Eles disseram assim: último ato de orgulho. Mas se foi a família que nos preparou a lembrança, erguendo para nós um mausoléu de muita referência, para que nós fôssemos lembrados através daquilo, apenas através daquilo, eles disseram assim: orgulho da família. Meus irmãos, nós devemos ser lembrados pelas nossas ações, pelo consolo que nós derramarmos às criaturas que nos rodeiam, onde quer que estejamos. O nosso nome deve ser lembrado pelas dores que nós tivéssemos aliviado no caminho da terra. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos lembrar uma trovazinha que um espírito ditou pelas mãos perfumadas do nosso queridíssimo Chico Xavier. Ele disse assim: para a vida além da morte, quem aqui haja vivido só leva o bem que haja feito e as virtudes que haja tido. Então, refletir a respeito desse texto de Lázaro aqui é uma alegria profunda que nos é cometida por muitas e muitas encarnações. Isto se acha gravado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo como sendo uma daquelas magníficas heranças que o mundo espiritual deixou para cada um de nós. O Evangelho de novo no coração do povo. É como se o espaço se descerrasse, não é mesmo? O espaço se abre assim diante de nós. Vamos imaginar um grande palco, como se fosse a terra. Nós estivéssemos num teatro enorme e os nossos olhos pudessem perceber este horizonte, tá? Castro Alves descreve isto assim: o espaço se descerra, Jesus, no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis para iluminar o porvir. De polo a polo na terra flamejam etéreas lâmpadas, mensagens brotam das campas ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia divina messe e o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. O poeta Condoreiro faz como ninguém a descrição de como é que o mundo espiritual veio para trazer a terceira codificação, tá? Para trazer a codificação, o Evangelho de novo ao coração do povo. Uma pleiade de mensageiros espirituais, entre eles Lázaro, Sanson, porque esses espíritos já participavam daquele quadro da época de Jesus e vieram agora acompanhar Allan Kardec para trazer de novo ao coração do povo o Evangelho de Jesus. Começou pela psicografia, lá na Sociedade Espírita de Paris, na casa daquelas médiuns jovens. O mundo espiritual, tá? Vinha ali para nos trazer essas lembranças aqui, lembranças para ficarem nas nossas estantes. Não, lembranças para serem informadas a nossa responsabilidade espiritual e para se tornarem atos, ações, vida útil para a sociedade que nos rodeia, do lugar onde nós estamos situados, no nosso grupo familiar, porque Deus reserva para cada criatura a obrigação de construir o progresso. Deus entrega aos seres humanos a oportunidade de desenvolver em torno de si o progresso de cada um.
nós vamos trabalhar o progresso nosso, trabalhando o progresso dos nossos irmãos. É uma interação de trabalho, de compreensão, de estudos. A reflexão sobre este item 8 aqui, do capítulo 11 do Evangelho, nos permite essa conversa feliz que os irmãos nos possibilitaram nesta manhã de sábado na cidade de Ituiutaba. Ok, muito obrigado, tio Urso, que lindo! É o programa Fonte Viva de Luz, aproveitando aqui, fazendo uma série de programas especiais na cidade de Ituiutaba. Nós aproveitamos essa sabedoria do nosso irmão tio Urso, trazendo essa mensagem fantástica do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, bora, que a gente fica até sem palavras, porque a gente se emociona muito, porque é bem isso mesmo. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Manuel tio Urso. Às vezes o nosso ouvinte está aí nos acompanhando, mundo afora, e a gente percebe que a Terra, em função desse período de transição, passa por situações de dificuldades, de problemas. Cada um de nós enfrenta a sua luta interior. Às vezes a gente se depara com notícias tristes na televisão, no rádio, no jornal. E eu gostaria que você, no final, a gente está terminando o programa, mas que você dirigisse uma palavra a esses nossos irmãos que enfrentam as suas dores, que enfrentam as suas dificuldades. Eu tenho muito como referência, apesar de não ter conhecido o nosso irmão Jerônimo Mendonça, mas a gente sabe que não foi fácil, e não é fácil, não foi fácil a sua luta íntima diante da dificuldade. Eu tenho ele muito como um exemplo, né, de superação, de não deixar de trabalhar no bem, apesar dos problemas, porque a gente percebe que quando a gente tem uma dificuldade, tem uma dor, às vezes a gente quer parar de trabalhar no bem, e eu tenho ele muito como exemplo. A gente percebe pelo que os amigos contam a luta que era. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes aqui da Rádio Fraternidade. Meus irmãos da Rádio Fraternidade, eu me valho então da sensibilidade de Meimei para dizer aos nossos irmãos que sofrem na terra, as dificuldades que enfrentam. Eu quero fazer assim um chamamento que ela nos faz, tá? Eu gosto muito da palavra dela quando ela diz assim, naquele sentimento de mulher. A mulher tem uma sensibilidade muito mais aguçada. Não é um privilégio. Na reencarnação das criaturas se dá como homem e como mulheres indistintamente. Mas lá Meimei, na sua sensibilidade feminina, ela diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo na terra passa, mas o que vem do céu permanecerá. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, aprende e adianta-te. Hoje é possível que a tempestade te atormente o ideal e te amarfanhe o caminho. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Ok. Até a próxima, né, Tânia? Até a próxima. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês. O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você.